Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor, Ele tem todo o poder quando tudo deixares no altar. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, irmãs, meus amigos, todos vocês que estão me acompanhando. A minha oração sempre é que Deus nos abençoe. Eu tenho louvado a Deus pelo privilégio de poder compartilhar a palavra dEle com você e como a palavra de Deus nos faz tão bem. Como é bom crer na palavra de Deus, como é bom sentir a beleza da palavra de Deus. E a minha oração é que você não se prenda aos meus argumentos, nem às minhas palavras, mas que você procure sentir o poder, a graça, o favor, a beleza da palavra de Deus. Então que Deus te abençoe. Vamos juntos. Nós estamos nessa semana, então, pensando como isso pôde me acontecer, como isso pôde acontecer comigo. E José, ele tinha todo o direito de dizer isso. José foi um moço que procurou servir a Deus, em tudo ele procurou ser uma pessoa íntegra, ele procurou não enveredar pelo caminho pecaminoso, ele sempre procurou fazer coisas corretas e a vida dele sempre cada vez indo para pior e cada vez a adversidade era maior sobre ele. Ele tinha todo o direito de perguntar: Deus, como isso pode acontecer comigo? Também dentro do contexto nós estamos vendo uma pergunta que nós poderíamos fazer: como eu posso agir com pessoas que planejam ou executam males contra mim, atitudes contra mim? Como agir? Então vamos lá. Eu vou fazer uma recapitulação breve e vamos fazer a conclusão. Então o primeiro ponto foi o que podemos aprender com José. O que podemos aprender com José? E nós vimos 3 verdades. José, ele então percebeu o seguinte, que Deus vê o que acontece conosco e ele se importa conosco. José percebeu isso. Deus está vendo e Deus se importa comigo. Outra verdade, Deus deu liberdade de escolha a todos. Ele deu liberdade a José. José não seguiu a vontade de Deus constrangido, obrigado. Ninguém segue a vontade de Deus constrangido. Então Deus dá liberdade. Você segue a vontade dele ou não. Você é livre para escolher. E José escolheu seguir a vontade de Deus. Terceira verdade, Deus tem um controle do desfecho de todas as coisas. No final, José disse para os seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então José percebeu isso. Outro ponto, como suportar a adversidade. Como suportar a adversidade? José não se entregou à autocomiseração. Ele não ficou lá miseravelmente no chão, na sarjeta, lamentando. Ele não ficou se deprimindo. Não ficou. Outra coisa, José não deu lugar à amargura. Ele não deu lugar à amargura, ressentimento, sentimento de punição, de castigar. Não, ele não fez isso. E, terceiro lugar, o plano de Deus. Nós vimos 4 fontes de poder que Deus colocou dentro de nós. Dentro de mim, dentro de você. Primeira fonte, perceber que tudo é plano de Deus. Até aquilo que Deus não planejou. Deus pega aquilo e transforma aquilo num plano dele para nos abençoar. Então até as coisas que as pessoas fazem contra você, que o diabo trama contra você, Deus pega isso e transforma em bênçãos para você e para as pessoas que te cercam. Então perceba que é plano de Deus. Perceba as promessas de Deus.
Então comece a folhear a Bíblia e destacar as promessas de Deus. Aquelas promessas que Deus fez a Abraão, a Jacó, a Davi, fez a Pedro. Essas promessas, elas são extensivas a todos nós. São promessas que Deus faz a todos aqueles que creem na palavra dele. Também perceba outra força que Deus colocou dentro de nós, perceber a beleza, o poder, a graça da família de Deus, a igreja. Então perceba a família de Deus, envolva-se com a família de Deus, ame a família de Deus, defenda a família de Deus e viva a família de Deus, a igreja. E em estando na família de Deus, participe de um PG, participe de um PGF, um pequeno grupo familiar, participe de uma célula, mas faça parte de um pequeno grupo da igreja, um grupo de mutualidade, um grupo onde você ajuda e é ajudado, você perdoa e é perdoado, você ama e é amado, onde uns levam as cargas dos outros. Participe de um pequeno grupo. Perceba a presença de Deus em Cristo Jesus. Jesus veio para estar conosco, Deus está em Cristo Jesus. E então todos nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus. Jesus é o irmão mais velho dessa numerosa família. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E Deus o Pai é o nosso Pai. Então nós somos a família de Deus. Perceba a família de Deus e perceba a presença de Deus em Cristo Jesus. E hoje, para concluir, hoje vamos fazer então uma conclusão. A cruz é o supremo exemplo. O supremo exemplo de pessoas que planejam algo mal. E Deus transforma esse algo mal, todo esse intento mal, em algo abençoador. Na cruz culminou todo o projeto de crucificar Jesus, de tirar Jesus da face da terra, de exterminar com Jesus e sua missão. A cruz, então, é o ápice de um projeto de fazer coisas ruins contra toda a humanidade. E Deus pega a morte de Jesus e transforma a morte de Jesus em algo para me dar vida, para te dar vida, para nos lavar dos nossos pecados. Deus pega aquilo que planejaram de forma maléfica para transformar em algo benéfico para todos nós. Então, talvez você tenha sido machucado por um membro de sua família, ou por alguém da sua sala de aula, ou da sua empresa. Talvez você tenha sido machucado. Talvez, como José, você não tenha se entregado à autocomiseração ou à amargura. Então, perdoe, faça como José, perdoe. Livre-se da amargura. Você precisa se livrar da amargura. Eu falei ontem sobre essa bomba que está dentro de nós. Da minha geração, nós tínhamos os 3 patetas. E um dos patetas, ele passava na rua e tinha lá um camarada lá que dava soco nele. E dava soco no peito dele e tal. Aí ele teve uma ideia. E ele falou com um colega. Ele falou assim: Moi, sabe o que é que eu fiz? O fulano, toda hora ele fica me dando soco. Eu botei uma bomba aqui debaixo da minha blusa e na hora que ele der o soco, a bomba vai explodir. É patetice. Se essa bomba explode, quem sofre sou eu, é você. Essa bomba está lá dentro do nosso peito. Ela não vai atingir o nosso algoz. Então livre-se do ressentimento, livre-se da mágoa, livre-se desse rancor. Então faça como José. Não se entregue à autocomiseração, à amargura, perdoe. Então, você perdoou, mas a dor continua lá dentro. A dor continua lá dentro. Você perdoou, mas você continua se sentindo em pedaços. Pegue esses pedaços e entregue para Jesus. Pegue os pedaços da sua vida, esses restos da sua vida, e coloque no altar do Senhor. Jesus vai transformar isso num vaso. Ele é especialista nisso, ele é especialista em trabalhar com cacos. Se você está dizendo: a minha vida está assim, só cacos, coloque esses cacos nas mãos do Senhor. Faça isso. Mas você pode estar dizendo: há muita injustiça no mundo e eu sou uma grande vítima. Sim, há injustiça no mundo e você também pode ser uma vítima, você tem razão, mas Deus já planejou botar um fim nesse caos. Deus já planejou, mas hoje, mais amanhã, você estará livre dessa situação. Mas hoje, mais amanhã, você estará livre dessa adversidade. Todos nós, e em termos de mundo, em termos de universo, um dia Deus vai colocar fim em toda essa calamidade, em todos os problemas, em todas as adversidades.
Então, em tudo isso que Satanás planejou, está desenvolvendo, todos esses problemas que existem no mundo, um dia, Deus já estabeleceu um dia em que Ele vai colocar um fim nisso e Ele vai colocar ordem no caos. Nós lemos em Atos capítulo 17, verso 31, pois Ele, Deus, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que designou. Esse homem é o Senhor Jesus. Deus designou o Senhor Jesus e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então esse Jesus que tem todo o poder, Deus já entregou nas mãos dele e Deus já estabeleceu um dia, que eu não sei qual, você não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. O dia já está estabelecido e o juiz já está eleito, é o Senhor Jesus. E como prova dessa eleição, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então um dia Deus vai acabar com toda essa situação adversa, Ele vai acabar com essa bagunça, Ele vai colocar ordem nesse caos. Agora volte-se para as promessas de Deus e descanse. Faça isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, faça isso. Não adianta continuar nessa briga contra a adversidade. Busque na palavra de Deus as promessas da palavra de Deus e descanse. Leia as palavras de Deus, decore promessas da palavra de Deus e descanse. Fique calmo, fique tranquilo, sereno. Descanse. Volte para o povo de Deus. Volte-se para a igreja, a família de Deus, para um PG. Faça isso. Envolva-se com a família de Deus. Envolva-se com a família de Deus, onde você poderá ter suas necessidades supridas. E você também poderá ajudar a suprir as necessidades de outras pessoas. Talvez você tenha algumas necessidades e a igreja pode te ajudar. Mas há outras pessoas também tendo necessidades que você pode ajudar a igreja a suprir essas necessidades. Então envolva-se com a família de Deus. Envolva-se com a igreja, a família de Deus. Você precisa fazer isso. O mais importante é voltar-se para Jesus e deixá-lo agir em você. Volte-se para Jesus. Busque a Jesus. Busque o Senhor Jesus e peça a Ele para agir na sua vida. Quanta gente fez isso? Eu tenho aqui no meu esboço 3 nomes, e eu não vou mencionar nenhum desses nomes, mas eu conheço uma pessoa. Essa pessoa, quando jovem, até os 18 anos, ele não sabia ler. Ele era alcoólatra, e ele bebia, e ficava embriagado, e ele vinha para casa bêbado, e ele chegava em casa, ele encontrava a família, e ele espancava o próprio pai. Quantas vezes ele espancou o próprio pai? Mas um dia esse moço teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele rendeu-se aos pés de Jesus, ele entregou a vida a Jesus. Jesus transformou a vida dele. Ele aprendeu a ler, ele começou a estudar a palavra de Deus. E ele estudou, e ele se formou, e ele foi para um seminário, e ele fez teologia. E ele tornou-se um pastor. E ele foi um dos meus professores, abençoado. Quantas vezes eu digo assim, se nós os batistas tivéssemos bispo, ele seria um dos nossos bispos. Homem de Deus. Mas quando o jovem era um alcoólatra, que embriagava-se, espancava o próprio pai, mas teve um encontro com Jesus e Jesus transformou a vida dele. Então, entregar sua vida a Jesus não quer dizer que Jesus vá te livrar de todas as adversidades. Você ainda vai continuar nesse mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele estará com você e Ele vai te dar forças para você sobreviver, para você vencer cada adversidade. Em Mateus 11, verso 28 e 29, Jesus diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. Mas ele diz aqui, tomem sobre vocês o meu jugo. Talvez eu sempre faço questão de ensinar isso, de replicar isso, jugo, o que é um jugo? Jugo é uma canga, o que é uma canga? Quem morou na roça conheceu, a canga é colocada sobre 2 bois, 2 bois. Então a canga não é levada por um boi só, ela é colocada sobre 2 bois. Então um boi não carrega o peso sozinho,
Ele carrega metade do peso, o outro carrega a outra metade. Jesus está dizendo, venham a mim, tomem sobre vocês a minha canga, o meu jugo. Jesus está dizendo, eu vou estar do teu lado, passo a passo, para e passo. Eu vou estar do teu lado. Eu vou estar do teu lado. Eu vou te ajudar a levar o fardo, o peso. Jesus não está dizendo, eu vou te dar uma vida que você vai ficar à vontade aí, pegando praia e não sei o quê, você não vai ter mais problema, você não vai precisar trabalhar, você não vai precisar estudar, você não vai precisar se preocupar com mais nada. Jesus nunca disse isso. Mas ele está dizendo, você vai continuar nesse mundo, você vai continuar tendo aflições, mas eu vou estar do teu lado. Aquele jugo, aquela canga, eu vou estar do teu lado, vou estar do teu lado. É isso que Jesus quer fazer com você e com todos nós. E ainda nós temos um outro texto que eu quero ler com você. Voltemos ao Egito. Lá no Egito nós encontramos José. Mencionei isso ontem. José, então, Deus transformou a vida de José, abençoou José, e ele se tornou como se fosse o pão da vida. Faltava alimento, e agora José tem trigo, ele tem pão para todo o seu povo e para todos os vizinhos que se relacionassem bem com ele. Aí chegando no Novo Testamento, nós temos Jesus. Jesus é o pão da vida. E aí Jesus diz em João capítulo 6, versos 47 a 51, vamos ler esse texto. Diz assim, Jesus diz assim, quando ele multiplica os pães e alimenta aquela multidão, ele diz, asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto e morreram. Aqueles que comeram o pão do trigo lá que José forneceu, morreram. Jesus diz, todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu der pela vida do mundo. Jesus está nas entrelinhas aqui dizendo, José deu pão. Comeram aquele pão e morreram. Jesus está dizendo, eu não vou dar pão para vocês, eu sou o pão da vida. Vou morrer naquela cruz, e quem se alimentar da minha carne pela fé, terá vida eterna. Então você precisa de Jesus. Você precisa alimentar-se de Jesus, do pão da vida. Então você precisa crer em Jesus. Crer em Jesus. Isso, a Bíblia vai nos deixar claro que quando você crê em Jesus, você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Isso é, você passa a ter certeza da sua vida eterna, que você vai para o céu quando morrer. Para isso, você precisa fazer duas coisas. A primeira é arrepender-se dos seus pecados. Arrepender-se dos pecados é passar a pensar sobre o pecado de uma forma diferente. Então aquilo que você pensava que era normal, que não tem nada a ver, você começa a ver que isso ofende o coração de Deus. Que isso traz problemas para a família, isso traz problemas para a sociedade, isso traz problemas para você. E você passa a ter uma visão diferente sobre as coisas pecaminosas, sobre o pecado. Arrepender-se dos pecados e crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus, entender que o que Deus fez naquela cruz, transformando a crucificação de Jesus numa bênção para mim e para você. Em Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus diz, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você precisa arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus. Crer nas boas novas a respeito de Jesus. E em Atos 3, verso 19, nós lemos, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que sejam cancelados os vossos pecados. Quando você se arrepende dos seus pecados e através da fé você volta-se para Deus, os seus pecados são cancelados, a sua alma é lavada. Então, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Então, eu quero concluir o estudo dessa semana, lembrando que planejaram a morte, planejaram todo o mal contra José. Mas José percebeu e ele disse para os seus irmãos, não fiquem preocupados, não fiquem com medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bênção para salvar a vida de vocês, para salvar a vida dos egípcios e salvar a vida dos povos vizinhos que são amigos nossos.
Vocês planejaram fazer-me mal, mas Deus transformou esse mal em bem. Quero levar você a entender que estamos vendo isso lá no Velho Testamento, mas no Novo Testamento nós olhamos para Jesus e nós percebemos aquilo que o diabo planejou, aquilo que os fariseus, que os inimigos de Jesus planejaram. Planejaram destruir Jesus, acabar com Jesus, mataram Jesus, sepultaram Jesus. Está acabado. Planejaram todo o mal contra Jesus, mas Deus transformou a morte em Jesus na nossa salvação. Ele transformou a morte de Jesus na pureza da nossa alma. Com o sangue de Jesus, Ele nos lava de todo o pecado. Então você precisa entregar sua vida a Jesus, arrependendo-se dos seus pecados e depositando a sua fé no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que você possa, nesse final de reflexões, dizer: aprendi muito com José, mas Jesus me deu a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. E até semana que vem, quando a gente volta com mais uma série de estudos. Tá? Deus te abençoe. Agora tem o seu momento de oração. Eu quero insistir com você. Ore em família, mas ore também sozinho. Lembre-se do seu tempo a sós com Deus, o seu TSD. Ore, converse com Deus. Aquele momento sozinho, quando você pode abrir o seu coração, derramar a sua alma no altar do Senhor, confessar os seus pecados, suas aflições, coisas que você não faz em público, talvez orar de forma mais específica por pessoas que você ama. Clame ao Senhor, converse com Ele. E não esqueça também de orar pelo nosso querido Brasil. Oremos pela nossa pátria. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. E eu te espero segunda-feira que vem para uma nova série de meditações. Até lá. Que Deus te abençoe. Amém. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem